Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que já acordaram nessa terça-feira, né? Terça-feira, dia 7 de julho de 2020, né? Hoje a gente tem gente fazendo aniversário, hein? Hoje é temos verdade. pessoas, mais especificamente uma pessoa que sempre acompanha a nossa live, que está fazendo aniversário hoje. Depois a gente fala quem é, né? Vamos ver aqui, dar um bom dia aqui para os irmãos. Irmão Marcos Amaral tá dando um bom dia aqui pra gente. Bom dia. Irmã Maria Pinto, diretamente de Cabo Verde, na África. Oh, beleza, hein? Bom dia, irmã Maria Pinto. Quem tá com a gente também já, meu primo, né? E prima, Vlad Jana. É que tá o nome de todo mundo aqui. A gente não sabe quem que é que tá lá, né? Não sei se é todos. Vlad Jana, Vladimir e Janaína. Ana Félix, Tiago Santos. Bom dia, Tiago. Tudo bem com você? Quem mais está aqui com a gente? Vamos lá, irmã Beth Celotti já está com a gente. Bom dia. A Maria Bernadette também já está com a gente. Bom dia. Bom dia. Quem que tá? Vão comentando aí, gente. O Carlos Munhoz, bom dia, paz do Senhor, irmão Carlos. Quem mais? Vamos lá. Irmã Maria Lourdes, também já está dando bom dia aqui. Irmã Beth Gonçalves, bom dia. Quem mais? Esses irmãos aí, né? Então, a Vera Lúcia também já está dando bom dia. Ó, Adelaide Gadelha, bom dia. Bom dia. Vamos comentando aí pra gente... Coloca o seu oi, seu bom dia, pra gente saber que você tá aí, porque né? às vezes a gente vê que tem pessoas que entram, né? Mas às vezes elas saem rápido também, né? Então eu não vou falar o nome de quem eu não sei se tá com a gente aí, né? Mas se você tá com a gente aí, dá uma paz. Olha, a Regina Amaral tá dando bom dia, a Roseli Bortolato, né? Então dá um bom dia, gente. Irmã Marli Alencar, né? Enfim... A irmã Maria Aparecida, ó, tá com a gente também. Amém. A mãe do Carlão, né? Bom dia, Cida. Saudade, né, da irmã Cida, né? Amém, gente. Glória a Deus. Então, fique aí conosco. Hoje é uma manhã de oração pelas famílias, né? A Luciana Oliveira também já tá dando bom dia aqui pra gente. Bom dia. E nós vamos hoje trazer uma palavra, né, sobre família e vamos orar pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias. Vamos colocar as nossas famílias aí no altar do Senhor. Amém? Então Simone está com a palavra aí. Glória a Deus por essa manhã, amém? Deixa eu só dar um bom dia aqui pro Paulo Salles Santos, né? O Paulo, acho que é o pai do Vini, né? Vini, Direto lá da Bahia. Opa! Salvador. Legal, Paulo, ter você conosco. Um abraço aí para a família. Amém. Irmã Sandra também já entrou aqui, a Sandra Rodrigues, né? Zé Reis, e assim vai. O pessoal tá entrando Glória aí. a Deus. Vamos lá. Amém. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele nesta manhã com um novo cântico. Saiba que o Senhor é Deus, que somos dele, somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Então, por isso, entre por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, e renda graças, bendizendo o nome do Senhor, porque a sua misericórdia é de geração em geração, e ela dura para sempre. Amém? Então, o Salmo 100 é um hino de gratidão e de louvor ao Senhor. Amém? Então, que a gente possa aí celebrar a sua presença com júbilo, entrar na sua presença com alegria, com ações de graça, que nós possamos dar o melhor ao Senhor nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com louvor. Tu és digno de todo louvor, Senhor.
eu quero adorar. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Em tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim quer te louvar, Jesus. Tudo que há em mim quer te louvar. Amém. Que tudo que há em você possa louvar o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito legal, irmãos, ter vocês aqui conosco, né? Eu confesso que eu estava falando para Simone ontem aqui que eu senti falta, tô sentindo falta das lives de segunda-feira, viu, irmão? Eu acordo na segunda-feira, parece que tá faltando alguma coisa, viu, irmãos? Acostumou, né? Vamos ligar aqui o Instagram também. Vamos lá. Ok. Muito bem. Então estamos ao vivo agora também no Instagram, né? No Facebook e no Instagram. Muito bem, irmãos. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da gente começar a palavra hoje. Eu quero fazer aqui um desafio aí, né, para os irmãos. Quem gosta de desafio? Você gosta de desafio, Simone? Gosto. Depende do desafio, né? Depende. Se for muito grande assim, não sei. Então, o Senhor colocou no nosso coração, né, no meu coração, de nós fazermos uma live especial, gente. Só que vai ser assim, vai ser daqui uma semana essa live, tá? Vai ser na terça-feira, hoje é dia 7, né? Então vai ser dia 14, tá? Vai ser dia 14 de julho, terça-feira, só que vai ser à noite, né? A gente vai ter de manhã normal, né? Mas a gente vai fazer uma live especial na terça-feira, às 20 horas à noite, e nós vamos falar de um tema que é muito atual hoje em dia, né? Que muita gente tá perguntando, muita gente está assim, mandando, né, trocando mensagens aí nas redes sociais sobre esse tema, que é a questão dos últimos dias, né? A questão dos eventos futuros, né? O que a gente chama na teologia é chamado de escatologia, né?
Então, o tema da nossa live vai ser uma live especial sobre esse assunto. É terça-feira, dia 14 de julho, às 20 horas. O tema vai ser a Bíblia e os acontecimentos dos últimos tempos, tá? Depois a gente vai divulgar melhor aí nas redes sociais essa live especial que a gente vai fazer, né? E então já te peço aí que você já vai se programando, tá bom? Vai divulgando aí para as pessoas. Terça-feira, dia 14 de julho, às 8 horas da noite, daqui uma semana, né? Nós vamos ter uma live especial cujo tema será a Bíblia e os acontecimentos dos últimos tempos, tá? Dos últimos dias, né? E se a gente perceber que o pessoal tá animado, né? Porque tudo vai depender da resposta, né, dos irmãos, né? Se a gente perceber que o pessoal tá animado, interessado, a gente pode fazer até outras semanas sobre esse tema também, nas terças-feiras à noite, tá? Mas é isso aí. Bom, hoje o nosso assunto é família. Vou pedir para Simone ler para a gente o texto de Gênesis, capítulo 16, tá? Então, queridos, nós estamos na semana passada, né? E nessa semana, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui de você. Na semana passada e nessa semana, nós vamos orar pelas famílias e vamos continuar também falando um pouquinho, né, sobre esse assunto. Nós estamos, desde a semana passada, nós estamos estudando as famílias do livro de Gênesis, né? Então, na semana passada, nós estudamos sobre a família de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Nós tiramos duas mensagens, duas ministrações ali, né? E depois nós falamos também sobre a família de Noé, né? Nós falamos sobre a família de Noé e já começamos a falar sobre a família de Abraão, quando nós falamos sobre aquele evento em que Abraão e Ló se separaram, né? Então foram essas 4 ministrações semana passada. Quem não ouviu, ouça, porque foi muito bom, né? Foram muito abençoadas as palavras. Estão aí no Facebook, no meu Instagram, né? Estão à disposição, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a família de Abraão novamente. Hoje nós vamos falar sobre aquele evento, né, envolvendo a serva Agar, tá? Então, Simone, pode ler pra gente, por gentileza, Simone, do verso 1 até o verso 6. Se você puder ter a sua Bíblia aberta aí, né? Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Até onde? Até o 6. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Até o 6 ainda. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Isso. É ruim falar Sarai e Abrão. A gente tá nessa parte aqui do texto, os nomes ainda não tinham sido mudados, né? Então está Abrão e Sarai, né? A gente está mais acostumado com Abraão e Sara, né? Mas ok, vamos lá. Gente, olha, o tema hoje da nossa ministração aqui é o seguinte: evitando o sofrimento
na família, gente. Evitando o sofrimento na família. Por quê? Ninguém quer ver a sua família sofrer, né? Ninguém quer. Né? Você quer ver a sua família sofrer? De maneira nenhuma, né? Ninguém quer ver a sua família sofrer. Então nós vamos falar aqui sobre esse tema, evitando o sofrimento na família. Aí eu tenho os esboços aqui, né? Que eu já tenho preparado esses esboços sobre família, já preguei em outras ocasiões, inclusive estão disponíveis também no meu blog, né? Quem quiser procurar lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você vai achar esse esboço desse estudo lá. Mas hoje de manhã, quando eu estava aqui preparando essa ministração, eu me lembrei, eu falei, não posso deixar de falar isso, né? Eu me lembrei que essa mensagem está escrita nesse livro aqui, gente, ó. É verdade. A gente indica tanto livro de outros autores, então vou indicar hoje esse livro aqui, né? Escrito pelo pastor Ronaldo Guedes Bezerra, né? Tá aqui, é o capítulo 6, né? O capítulo 6, são 18, né? São 18 capítulos que esse livro tem. Isso, até o autor já esqueceu o número de capítulos. 18 capítulos, né? Livro, não é porque fui eu que escrevi, não, mas é um livro bom, gente, muito legal, muito bem escrito. Para quem não né? conhece, né? Os irmãos que já conhecem. Um livro em que a gente vai expondo a vida de Abraão, né? Do começo ao fim, e tirando, né? Aplicações práticas, né? Para as nossas vidas. Então, essa ministração de hoje é um capítulo desse livro aqui. Tá? Claro que no livro está mais esmiuçado, né? A gente esmiuça melhor, mas hoje a gente vai resumir aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha, evitando o sofrimento na família, né? Então, veja, a família, ela pode sofrer, né? Ela pode sofrer por aquilo que eu chamo de causas naturais, né? Que é aquele sofrimento em que você é totalmente passivo, né? Você não tem como controlar, certo? Então, por exemplo, uma enfermidade, né? A morte de um ente querido, um acidente que ocorre, né? Você é roubado, assaltado, enfim, esse tipo de coisa, que Deus nos livre, mas são situações sobre as quais a gente não tem, né, nenhum controle, nós somos passivos nesse processo, né? Mas existem alguns sofrimentos, e essas coisas que eu falei causam sofrimento, né? Enfermidade, perda de um ente querido, um acidente, enfim, causam sofrimentos. Né? Agora, existem os sofrimentos que são causados pelas nossas escolhas erradas, né? Pelas nossas atitudes erradas. Quanto sofrimento nós não poderíamos evitar nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Se nós evitássemos, né? Quanto sofrimento poderíamos deixar de ter, deixar de sofrer, se evitássemos certas atitudes erradas, tá? Então, nós vamos ver aqui hoje, né? Inclusive até no meu esboço aqui, eu até anotei aqui um versículo, depois você lê lá com calma, não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas é Provérbios 26, versículo 3, né? Provérbios 26, 3, que é a parte B do verso, que diz que a vara, eu sempre cito esse versículo, né? Uhum. A vara é para as costas do insensato, né, gente? A vara é para as costas do insensato. Então, quem que vai apanhar? Quem que vai tomar varada nas costas? Não literalmente falando, né? Figuradamente falando. Quem que vai tomar varada nas costas? O insensato, a pessoa insensata, né? Então, a vara, o sofrimento, a vara é para as costas do insensato. Se a pessoa é insensata nas suas decisões, nas suas escolhas, ela vai sofrer. E se a pessoa ela é sábia, ela é sensata, ela vai evitar o sofrimento. Então preste atenção nisso, gente. O sábio, ele evita o sofrimento, né?
você pode olhar para as vidas das pessoas. A vida das pessoas é um grande exemplo para nós. Por isso que nós vamos ver aqui uma história que foi a vida de Abraão, da esposa dele, da serva dele, né? Porque a vida, a história das pessoas nos ensina muito, né? Então você mesmo, talvez você conheça uma família em que tem uma pessoa lá, vai na faixa, um casal, vai na faixa dos seus 60 anos de idade, mais ou menos ali, que está num momento maravilhoso, né? Por quê? Porque ao longo da vida foi tomando as decisões certas, foi agindo com sabedoria, criou os filhos de maneira correta, né? Soube poupar na hora que era necessário poupar, né? Enfim, foi agindo com sabedoria ao longo da vida e hoje está desfrutando, está sossegado, está tranquilo, né? Agora, tem outras pessoas que com a mesma idade estão sofrendo, desculpa a expressão, desgraçadamente. Então, levando varada. Tomando varada nas costas. Por quê? Porque foram insensatos. Enquanto poderiam estar desfrutando da vida, estão apanhando, estão tendo que trabalhar, estão tendo que sustentar, às vezes, filho, neto, problema na justiça, não tem onde morar, sabe? Por quê? Não tem dinheiro nem para comer. Não tem nenhuma reserva. Às vezes não tem nenhuma aposentadoria, porque não se planejou ao longo da vida, né? Então, pessoal, veja, o texto bíblico diz, a vara é para as costas dos insensatos, tá? Bom, então vamos para o texto aqui. Quais foram as atitudes erradas que a gente vê aqui nessa família, que a gente precisa evitar na nossa família, para a gente não sofrer, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente destaca é a insensatez mesmo, né, de Abraão e Sara. A gente vai falar os nomes que a gente está mais acostumado. Abraão e Sara. É melhor, senão a gente fica tudo confuso. Né? Porque aqui no texto está Abrão e Sarai, né? Então, o primeiro erro que eles tiveram aqui foi o erro da insensatez de agir sob pressão. Tá? Eles agiram sob pressão aqui, né? Porque o texto diz o quê? Vamos reler aqui. Capítulo 16 de Gênesis, versículo 1. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Olha aí, isso era uma pressão em cima da vida de Sara. Principalmente, né? Na cultura deles, né? Exatamente. Isso era muito importante. Exatamente. Até hoje, né? Até hoje é importantíssimo. Uma mulher que às vezes não consegue engravidar, fica uma pontinha de frustração, né? Agora, na cultura daquela época, em que a mulher, ela praticamente, né, a função principal da mulher praticamente era a procriação, uma mulher que não procriava era uma vergonha, né? Era um opróbrio, né, sobre a vida da mulher. Então isso era uma pressão na vida de Sara, né, gente? Era uma pressão. Então tá aqui, ela não lhe dava filhos, né? Então isso era uma frustração, ela se sentia incapaz, né, de dar filhos para o seu marido, ainda mais numa época em que as pessoas tinham muitos filhos, né, muitos filhos, e ela não conseguia dar nenhum filho para Abraão. Então ela estava vivendo sob pressão, né? Então diz aqui, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, né? Então, naquela cultura também tinha essa coisa dos escravos, né? Eram escravos mesmo. Ela tinha uma serva chamada Agar, e aí a Sara falou para o seu marido, verso 2, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, né? Quer dizer, concordou ao conselho de Sarai, tá? Então, gente, veja, aqui, né, nós temos o quê?
tanto Abraão como Sara agindo sob pressão, né? Então, eu até anotei aqui, ó, as pressões que Sara sofria, né? Como a gente já falou, não ter conseguido ter filhos, não ter dado filhos ao seu marido. E até, né, eu anotei aqui, é uma suposição, né, que talvez houvesse no coração de Sara até uma pontinha, né, de decepção com Deus, decepção com o próprio Deus. Por quê? Porque o texto diz aqui, ó, no verso 2, ela fala, né, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, né? O Senhor me impediu, Deus não está me dando, né, os filhos. Quer dizer, talvez uma pontinha de decepção com Deus aqui a gente possa ver nessa palavra de Sara, né? Então ela tinha essas pressões sobre ela. E Abraão também, né? Quais eram as pressões sobre Abraão? Ele não tinha nenhum herdeiro biológico, né? Até se você voltar aqui uma página na sua Bíblia, no capítulo 15, ele está falando com Deus. Abraão está falando com Deus sobre isso. Ele fala aqui, ó, Gênesis 15, 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, né? Então, você imagina, gente, Abraão era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, ele tinha imensos rebanhos de gado, de ovelhas, ele tinha muitos servos, ele tinha centenas de servos e servas, né? Ele tinha riqueza, ele tinha ouro, ele tinha... E aí você já pensou a pessoa não ter nenhum filho para deixar isso, né? Quer dizer, se ele morrer, tem que deixar isso para... Como ele fala aqui, ele tinha um servo nascido na casa dele, né? Que acho que ele tinha muito consideração por esse servo, que o nome dele era Eliezer. Então ele ia ter que deixar para esse servo, mas ele não tinha um filho para deixar. Era muito frustrante. Era uma pressão, né? Era uma pressão, né, sobre ele, tá certo? E aqui, gente, Abraão ele já estava com 85 anos, tá? Por quê? O texto diz aqui, ó, no versículo 3, né? Se você pegar o verso 3 aí, diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Olha só, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. E a gente sabe pelo texto bíblico que Abraão chegou em Canaã com 75 anos. E aqui já tinha se passado 10 anos que ele estava lá. Então ele já estava na faixa de 85 anos. Então era uma pressão. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele. Deus tinha falado para ele que ia dar uma descendência para ele, mas ele não estava vendo. Não estava acontecendo. A promessa estava demorando muito para se cumprir. E isso estava jogando uma pressão sobre ele, né? 10 anos já na terra lá e nada de filhos, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, sobre Abraão, a pressão de não ter um filho biológico, né? Não ter um herdeiro biológico, melhor dizendo, né? O fato dele, ele sabia que a mulher dele queria muito ter um filho, né? O fato de que já estava 10 anos em Canaã. Então, todas essas coisas eram pressão sobre eles. Então, eles terminaram agindo aqui insensatamente, né? A gente não pode deixar de reconhecer que foi insensatez, agiram impacientemente, porque eles não aguardaram o tempo de cumprimento da promessa de Deus, né? Mas também agiram sob pressão, debaixo de pressão. Então você vê que, na verdade, aqui é o primeiro tópico dessa meditação, mas são vários erros, né? Eles agiram sob pressão, com insensatez, com impaciência, e isso gerou, gente, eu costumo falar, sério, né? Eu costumo falar que esse caso aqui, ele tem repercussões até hoje,
Até hoje. Eu não sei se você sabe, mas esse filho de Agar que nasceu, o Ismael, né? Ismael que nasceu a Agar, filho de Abraão, ele é o pai dos povos árabes. Né? Que consequentemente... Ele é o pai dos povos árabes, que até hoje estão em guerra com o povo judeu, com o povo de Israel. Então você vê que você às vezes vê na televisão, aí, no noticiário, as guerras que acontecem lá no Oriente Médio, né? Israel sendo atacado. Enfim, isso daí vem desde essa época aqui, por incrível que pareça. Por quê? É Ismael brigando com Isaac. Né? É o filho da Agar brigando com o filho da Sara. É o ódio, né? É a disputa pelo É uma poder, rivalidade, né? Que já poder, aqui aconteceu, né? Exatamente. Já começou uma rivalidade aqui entre Sara e Agar e depois entre Ismael e Isaac. E isso foi se perpetuando ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, por que não dizer? E quem acompanha, né, as notícias lá daquele pedaço, né, da Palestina, vê que realmente, assim, é feio o negócio, gente. E é muito triste, né, porque você vê que o sofrimento é muito grande, né? Eles lutam até hoje por poder, por disputas, né? Então é difícil mesmo. Pois é, então veja aí, né? Então, eu anotei aqui, né? Nós devemos tomar muito cuidado para não agirmos sob pressão, né? Sob pena de termos de enfrentar duras consequências, inclusive no contexto do lar, no contexto da família. Porque essa decisão aqui, que eles agiram sob pressão, mudou a vida deles para sempre. Esse caso aqui, quando Sara oferece a Abraão a serva Agar e Abraão aceita, isso aqui, gente, a vida familiar deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Né? Aqui já começou a ter problema, mas o problema não para aqui. A gente só vai comentar até o verso 6 hoje aqui, se der tempo. Mas o problema, ele continua como eu falei, por anos. Né? Ele continuou. Então Abraão, ele trouxe para dentro da família dele um problema enorme. Por quê? Porque ele agiu sob pressão. Porque ele agiu impacientemente, porque ele foi insensato. E isso trouxe consequência, né? Eu até anotei aqui hoje de manhã, ó, decisões em momentos de pressão. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque quando a gente está passando um momento de muita pressão, às vezes a gente quer resolver logo. E aí a gente é o perigo de tomar decisões erradas, né? Daquelas decisões. Porque eu costumo sempre dizer, eu e a Simone a gente conversa muito isso, né? Existem decisões que não tem grandes consequências, mas tem certas decisões, né, que certas famílias tomam, a gente até observa, né, de fora, né, tem certas decisões que afetam demais a vida dos filhos, né, a vida conjugal, mundo, né? Às vezes uma mudança de cidade, né, uma mudança, às vezes até de igreja, uma mudança de trabalho, né? Enfim, não que as mudanças não possam acontecer, às vezes elas até precisam acontecer, mas tem que ser muito bem pensadas, tem que buscar muita direção de Deus e não agir sob pressão, porque se você age no impulso do momento, sob pressão, e toma uma decisão errada, isso afeta você, afeta sua esposa, seu marido, né, seu cônjuge, afeta seus filhos, afeta toda a sua família por toda a vida, gente. Não é só naquele momento. Tem pessoas que tomam decisões precipitadas, né? Tem pessoas que não têm paciência de esperar determinados momentos para agir. Então, vai tomando decisões, né? E aí vai envolvendo mesmo toda a família.
E aí quando chega né, a conclusão de que assim, não dá para voltar atrás, né? Não dá. Não Depois dá que para tomou a voltar decisão, atrás. não dá mais para voltar atrás. Né? Então, aí vai pensar, poxa, aí vai se Não arrepender. devia Não ter devia ter feito, feito, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu carro, perdeu negócio. E aí quando vai ver, vai ter que começar tudo de novo, da estaca zero. Então assim, é muito complicado. É melhor assim, respirar fundo, contar até 10, esperar, orar muito. Pedir conselhos, né, para pessoas mais experientes. Sempre é importante você ouvir pessoas que tenham experiência, né? E assim, e aprender a ouvir aquilo que você de repente não gosta de ouvir, né? Porque tem gente que só quer ouvir o que ele quer ouvir, né? Mas tem um outro texto aqui, gente. Eu não vou ler lá, tá? Para a gente ganhar tempo, mas serve como exemplo, né? Que é 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao 14, depois quem quiser ler, que é quando Saul, né? O rei Saul, né? Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Quando pressionado, olha aí, agiu sob pressão. Quando pressionado pelas circunstâncias, ele ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel, né? Que quem tinha que oferecer sacrifício era o sacerdote, e Samuel era o sacerdote, né? E antes de uma guerra, o Samuel demorou um pouco para chegar, né? Mas como a gente fala, né? Deus não perde o controle da situação, né? Acho que Deus ali estava até testando, né, Saul, né? Mas aí Saul se precipitou, Samuel começou a demorar, ele foi lá e ofereceu sacrifício. O rei não podia fazer isso. A função do rei era reinar. A função de oferecer o sacrifício era do sacerdote. E aí ele, né, agiu sob pressão e foi lá oferecer o sacrifício. E sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado como rei por causa dessa atitude dele, né? E outras atitudes também, mas ali, se não me falha a memória, naquele texto, o Samuel chega e fala, você perdeu o reino por causa disso, né? O Senhor vai passar o teu reino para outro, né? Então, olha, gente, agir sob pressão é uma coisa que a gente precisa pensar muito, inclusive em todos os contextos, né? Mas no contexto da família, porque as nossas decisões elas afetam a todos ao nosso redor. Às né? vezes a pessoa quer fugir de um problema, vamos dizer assim. Aí ela fala, vamos fugir desse problema. Aí ela muda, ela faz outras coisas, né? E aí acaba que assim vai. Porque arruma um problema maior, né? Os problemas, gente, assim. Sempre vai haver problemas. A gente sempre vai enfrentar muitos desafios. A vida é assim. Mas tem gente que quer fugir. Então ela muda tudo, ela muda todo o foco da vida dela, né? Para fugir da situação, da pressão, vamos dizer aqui. É aquilo que a gente está falando, né? Da pressão. Mas quando ela vai ver, ela já está sob pressão de novo, porque não adiantou. E até maior, né? Não adiantou. Ela mudou de estado, mudou de país. Às vezes é melhor, né? Eu sei que não é fácil, eu digo porque eu também, a gente também passa as nossas batalhas, né? Mas às vezes é melhor você enfrentar, né, o problema e tentar resolver do que fugir dele, né? Sob pressão e aí arrumar uma pressão maior. A irmã Regina Amaral está perguntando aqui a referência, eu vou citar novamente. É 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao 14, tá? O texto que fala sobre quando o rei Saul agiu sob pressão. Vamos lá. O segundo erro, gente, vamos lá, senão a gente não acaba hoje aqui. O segundo erro que uma família deve evitar, né, para não trazer o sofrimento sobre a família, é a questão do desprezo. O desprezo, né? Porque o verso 4 diz o seguinte, olha. O verso 4 diz, ele, né, Abraão, a possuiu. Então Abraão se deitou, né, com a serva Agar, né, coabitou com ela, e o texto diz que ela concebeu, ela ficou grávida. Mas aí o que acontece? Agora
queira ou não queira, eu sei que é um caso da época, né? Aqui a gente tem uma espécie de poligamia, né? Que nós não temos hoje, né? Em tese, né? Em tese a gente não tem, se bem que já tem até projetos de lei aí, me parece, para que seja reconhecido, né, o direito da pessoa ter mais de duas mulheres, mais de dois maridos, Meu Deus. mais de um, né? Mais de uma mulher, mais de um marido e tal. E já existem famílias assim, inclusive aqui no Brasil, né? Em que as pessoas aceitam isso. Então, aqui a Agar já fazia parte agora da família, né? E a Agar, ela, o que ela fez aqui, ó? Vendo ela, verso 4, né? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, quando a Agar viu que ela tinha ficado grávida, aí ela começou a desprezar a Sara, a senhora dela, né? A Sara. Então é a questão do desprezo, né? Então, veja, gente, o desprezo na família, no contexto da família, traz sofrimento. Aqui trouxe sofrimento para todo mundo, para todas as partes. Até para Agar, que foi a pessoa que desprezou a sua senhora, ela terminou sofrendo as consequências dessa atitude dela também. E Abraão também, né? Então, eu anotei aqui, jamais devemos desprezar ninguém, né? Mesmo que seja o nosso maior inimigo, viu, gente? Né? Mesmo que seja o nosso maior inimigo, nós não devemos desprezar, né? Mesmo que nós tenhamos pontos de vista diferentes, ou que nós não concordemos com a atitude de outra pessoa, a gente nunca deve usar essa arma, esse recurso do desprezo, de desprezar o outro, né? Porque a pessoa que despreza o outro, ela está se julgando superior, né? Quem despreza o outro está se julgando superior a outra pessoa. Tem até mesmo tem vida de relacionamento conjugal. A situação chega a um ponto tão crítico que acontece isso. Um despreza o outro, né? Fica aquela situação desconfortável até dentro de casa mesmo, é crítico. Exatamente, a gente está falando justamente no contexto crítico da família. Muitos lares vivem isso. Não pode acontecer em contexto nenhum, né? Mas no contexto da família, às vezes acontece, né? Como a Simone falou, o marido despreza a esposa, ou a esposa despreza o marido, né? Ou os filhos desprezam os pais, ou os pais desprezam os filhos, porque, né, são pessoas, né, gente? Existem relacionamentos que se desgastam até entre pais e filhos, né? Existem relacionamentos que se desgastam. Então, aí entra essa questão do desprezo, tá? Então, veja, quando a pessoa despreza o outro, é como se ela estivesse se achando superior, né? E nenhum ser humano é superior ao outro. Por quê? Somos todos feitos do mesmo material, ou seja, de barro, do pó da terra, né? Todos nós, no final das contas, vamos voltar, né, ao pó. Então, não podemos nos sentir superiores e desprezar ninguém, muito menos um membro da nossa família. Então, quando entra o desprezo, vem o sofrimento junto. O sofrimento vem. Então, a gente está vendo aqui, não é o quê? Atitudes erradas que precisam ser evitadas para evitar o sofrimento no contexto da família. Tá? Então, primeira atitude errada é agir sob pressão. Segunda é o desprezo. A terceira atitude errada, gente, essa aqui a gente já falou em outras ocasiões, mas vamos falar novamente aqui, está no verso 5, que é a questão da pessoa não assumir a culpa, né? Que cabe a ela, né? Faz coisa errada e depois joga nas costas do outro. Exatamente, porque olha aqui o verso 5. Disse Sarai, então quando Sarai se sentiu desprezada pela Agar, ela foi falar com o marido. E foi, eu imagino aqui que ela foi meio nervosa, né? O texto não fala, mas eu imagino aqui que ela estava, né, soltando fumaça, né? Como se diz. Então ela disse aqui, seja sobre ti, foi falar com o marido dela, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, né?
a afronta que a Agar está fazendo a mim, que seja sobre você, Abraão. Imagina uma mulher nervosa. Né? Imagina uma mulher nervosa. Seja sobre você a afronta que a Agar tem feito a mim. Né? Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha só. A culpada foi ela, né? Já sabe, né? Os dois foram culpados, né, gente? Mas os dois né? agiram, né? Sim, mas ela incitou. Porque ela deu a ideia, né? Ela deu a ideia de Abraão se deitar com a serva dela e Abraão aceitou, né? Abraão aceitou a ideia, anuiu, né? Como diz o texto aqui, ao conselho dela, né? Então, o que aconteceu? Os dois erraram. Mas aqui ela veio, né? Estava nervosa. Nervosa, né? e né? Quase que só faltou colocar a culpa da situação toda no marido, né? Então, até eu anotei aqui, que grande problema, né? Que grande problema Abraão arrumou, né, gente? Por isso que eu digo, né? Vamos pensar antes de agir, né? Então, veja, eu tenho uma anotação aqui, se não me engano, isso aqui é de um comentarista, que ele diz assim, né? Sem razão alguma, Sara colocou a culpa de sua infelicidade doméstica sobre Abraão. Se não me engano, é o Derek Kidner, que é um comentarista aqui do livro de Gênesis, ele fala isso aqui. Sara colocou a culpa da sua infelicidade sobre Abraão. Né? Ou seja, ela não assumiu a parte dela na culpa. Não que Abraão não tivesse a sua parte, tinha também, mas ela não assumiu a parte dela. Né? Aquilo que a gente falou, acho que semana passada a gente falou sobre isso, o caso de Adão e Eva. Lembra que o Senhor foi falar com Adão, ele jogou a culpa para Eva. Aí Deus foi falar com Eva, ela jogou a culpa para a serpente. Né? Então a gente tem essa tendência, as pessoas não querem assumir a sua parte na culpa, né? Então é isso, aquilo que a gente fala sempre aqui, tá, gente? É a questão de aprender a se interiorizar, né? Entrar dentro de nós mesmos, fazer uma avaliação, ver onde nós fomos prejudicados, onde nós prejudicamos, né? Aprender a reconhecer, aprender a pedir perdão, tá? Porque enquanto nós não aprendermos a assumir a parte da culpa que nos cabe em nossos conflitos familiares, nós teremos sofrimento em nosso lar, e eu sei que isso é o que nós não queremos para o nosso lar, né? Vamos lá, rapidinho aqui para a gente terminar. Outro erro aqui que a gente precisa evitar, né? Para não trazer sofrimento para o nosso lar, é o erro da omissão. Omissão, porque o verso 6, no verso 6 diz assim, qual foi a resposta de Abraão para a mulher dele, quando ela veio nervosa em cima dele? Qual foi a resposta dele? Ele disse assim, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. A serva é tua, faz o que você achar que você tem que fazer. Né? Então ele foi omisso aqui, gente. Né? E eu estou falando isso aqui baseado em pesquisa, né, que a gente fez, de comentaristas bíblicos, né? Então assim, ele lavou as mãos, né? Ele tirou o corpo fora, ele foi omisso, né? Então eu tenho o comentário aqui desse autor que eu falei, o Derek Kidner. Ele diz assim, Abraão mostrou-se maleável sob o plano e a censura de sua mulher. Então, em relação ao plano de se deitar com Agar, ele foi maleável. Em relação à censura da mulher sobre ele também foi maleável. Mas ele foi rápido em lavar as mãos quanto ao resultado. Né? Achei interessante essa frase aqui. Ele foi maleável quando ela apresentou o plano, mas ele foi rápido em lavar as mãos quando as consequências vieram. Então foi omisso, né? Então, esse é um problema aqui também, né? A omissão, gente. Tá? Então, aplicando rapidamente aqui, a omissão do marido em relação ao seu papel de marido, né? O seu papel de pai, o
seu papel de sacerdote do lar. Quantos maridos omissos, quantos pais omissos, quantos, né, homens que teriam que assumir o seu papel de sacerdotes do lar estão sendo omissos nessa função. Aí né? deixa a mãe fazer tudo, né? E também existe a omissão das Sim, esposas, também. às vezes, no seu papel de esposa, no seu papel de mãe, no seu papel de auxiliadora idônea, né? Como diz ali o texto de Gênesis, em relação ao marido. Então, a omissão, pessoal, a omissão é uma atitude errada, que traz sofrimento na família. E às vezes o sofrimento não é só ali na hora, a gente tem que sempre pensar a longo prazo, pessoal. Porque o sofrimento ele acontece no momento, mas ele também acontece depois, vem as consequências depois. Por exemplo, a omissão na criação dos filhos. Nossa, gente, né? isso é triste. A omissão, hoje vai passando, mas e amanhã? Enquanto ele é criança, né? Mas quando ele vira um jovem, um adulto, depois a criança vira um jovem, um adulto, Jesus Aí Cristo. é complicado, né? Misericórdia. Então vamos lá. E para terminar, o último ponto aqui, né, é a questão da humilhação. Porque aí o texto diz o quê? Quando Abraão lavou as mãos, né, falou assim, ó, a serva é tua, faz o que você achar que você tem que fazer. Aí o texto diz o quê? Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Né? Agar terminou fugindo. Depois você pode ler o texto aqui para saber o que aconteceu. Tá? Vou parar aqui. Mas o que Sarai fez? Ela humilhou a Agar e a Agar terminou grávida, mulher grávida, fugiu, foi para o deserto, tal, todo um desdobramento depois aqui. Tá? Mas qual que é o erro aqui que a gente tem que evitar? O erro de humilhar um membro da família. Né? Em outras traduções aqui desse texto, diz aqui que Sara maltratou, afligiu, né? Então humilhou-a, maltratou-a, afligiu-a, né? Quer dizer, então esse tipo de coisa aqui, gente, nós também temos que evitar no contexto da família, né? Humilhar os outros, principalmente os da própria família, também traz tristes consequências. Aqui no caso, Agar, uma mulher grávida, né, terminou fugindo de casa, né? Deu uma situação aqui complicada. E aí a gente se lembra, né? Não é incomum. Você que está me ouvindo vai lembrar de algum caso aí, né? Quantos maridos não humilham as suas esposas? Às vezes até em público, né? Até em público. Tem que é uma casos, coisa né? triste, né? A gente fica com vergonha alheia. A gente sente a vergonha alheia, né? A gente fica com vergonha pela pessoa que está fazendo aquilo, né? E tem também, claro, tem mulheres também que fazem isso, que humilham seus maridos, existem várias formas de fazer isso, né? Ou pais que humilham seus filhos, né? A gente tem que tomar muito cuidado como pais para não humilhar os nossos filhos, principalmente, né? Quer dizer, em contexto nenhum, mas tem pais que fazem isso em público, na frente de outras pessoas, aí os filhos ficam revoltados, né? A Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira nos os vossos filhos, né? Não provocar a ira nos filhos, né? Está em Efésios capítulo 5. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, tá? Então, não podemos humilhar, né, um membro da família. E o último comentário aqui desse autor, o Derek Kidner, ele fala assim, olha, a Sara mostrou o ódio por trás do palavrório sobre justiça, né? Então ela foi com aquela conversa, né, de justiça, que ela estava sendo humilhada, que Deus julgue entre mim e ti, Abraão e tal. Mas por trás daquela conversa toda, o que ela estava mostrando? Ódio. Né? Então, ela mostrou o ódio, principalmente quando ela humilhou a Agar, ela mostrou o ódio por trás daquela conversa dela sobre justiça. Portanto, gente, nós precisamos sondar o nosso coração e pedir a Deus, como diz o Salmo, se não me engano, 139, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? Precisamos pedir que Deus sonde o nosso coração
para que o Senhor revele para nós quais são as verdadeiras motivações dos nossos corações. Amém, gente? Então é isso. Você vai cantar um louvor, Simone? Pega lá o violão. Enquanto isso, eu vou relembrar aqui, ó, quais são as atitudes erradas que nós vimos aqui nessa família de Abraão, né, que nós temos que evitar, né, essas atitudes para evitar o sofrimento na nossa família. Então, a primeira atitude errada, agir sob pressão. Segundo, o desprezo, né, a um membro da família. Terceiro, não assumir a culpa que nos cabe. Quarto, a omissão, né? E quinto, a humilhação. Tá no livro. Eu falei aqui, para quem entrou depois, esse estudo está aqui no meu livro, Abraão, uma jornada de fé. É o capítulo 6, né? Aqui está bem mais detalhado, a gente apresenta até outros erros aqui, né? E vocês, quem tem o livro aí, pode ler, quem não tem pode comprar, né? Fale conosco, né? E você vai ter um material muito bom. E é isso aí, vamos cantar um louvor aqui e na sequência nós vamos orar pelas famílias. Vamos ver se eu lembro, tá? É um hino bem legal, mas é um pouco antigo. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada Muito bem, então nós vamos orar agora. Antes disso, preste atenção numa coisa importante que eu vou dizer aqui. Eu disse no começo, mas como a audiência é rotativa, gente, terça-feira da semana que vem, dia 14 de julho, às 20 horas, Travou, okay? travou. Vamos lá, no Facebook deu uma travadinha, então vou repetir.
próxima terça-feira, dia 14 de julho, às 20 horas à noite, eu vou fazer uma live especial, tá? Cujo tema será a Bíblia e os acontecimentos dos últimos tempos, tá? A gente vai falar, à luz da Bíblia, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, né? Sobre os acontecimentos dos últimos dias da história humana, tá? Que na teologia isso é chamado de escatologia. Então, se você tiver interesse, já reserva essa data aí, terça-feira, né? Terça-feira da semana que vem, a gente vai ter a live de manhã normal, mas às 20 horas a gente vai ter uma live especial, né? O tema é a Bíblia e os acontecimentos dos últimos tempos, tá? E se a gente vê que o pessoal está animado, a gente vai até repetir essa live em outras terças-feiras à noite. O assunto é bom, hein, vamos gente? depender muito... da audiência, né? Mas se o pessoal aí, tá estiver bom? interessado, a gente vai repetir essa live em outras terças-feiras às 20 horas, tá bom? Bom, então nós vamos orar agora. Bom, nós temos uma aniversariante hoje, né? Uma pessoa que está sempre com a gente. Uma mulher elegante. A minha prima, né? A Lilian, tá? Lilian Gonçalves, minha prima, tá fazendo hoje. Quantos anos será que ela tá 30, né? Não se fala a idade de uma dama, né? Não fala. Mas a Lilian tá completando aí mais um ano de vida, então parabéns, Lilian. Você sabe que nós te amamos muito, né? Uma prima muito querida, né? E tá sempre com a gente aqui também. Que Deus te dê muitos anos de vida, amém, né? Deus dê muita graça pro Caio aí te aguentar, né? Ô, Jesus! Legal, tá? Nada, a Sheila não, a Lili é tão boazinha. Bom, nós vamos orar, vou pedir para a Simone orar, gente. Nós temos aqui um pedido de oração que a Simone fez, a Simone lá da nossa igreja fez, pela prima dela, Simone, chama Regina, prima da Simone, ela está com Covid, ela é enfermeira lá no Paraná. Ah, Jesus. Né? Inclusive a Simone disse que ela já até assistiu algumas lives nossas aqui. Vamos orar por ela e pela Lilian, tá? Amém. E pelas famílias, né? As famílias, tá? Então agora é o momento de você colocar a sua família no altar do Senhor. Amém? Amém. Feche os seus olhos aí, pare um pouquinho o que você está fazendo. Vamos ter um momento de oração. Amém. Pela nossa família. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, por esta palavra tão abençoada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado todos os dias conosco, tem realmente sido, Pai, edificante, que nós possamos realmente colocar em prática todas as palavras que o Senhor tem ministrado a nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos com a nossa família. Dá-nos, Pai, graça para solucionarmos os problemas, os desafios. Ensina-nos, ó Pai, a ter unidade com a nossa família, com o nosso esposo ou a esposa, ó Deus, com os filhos, que seja um lar abençoado, unido, que possamos realmente ter respeito mútuo, afeto, Senhor, possamos, ó Pai, realmente, Deus, sabemos viver em família, Pai. Deus, todos nós temos as nossas diferenças, as nossas formas diferentes de, ó Pai, entender as coisas, de opinar, Deus, as nossas posições, mas que quando se trate, Senhor, de um âmbito familiar, nós possamos chegar a um consenso e agirmos com sabedoria para fortalecermos os nossos lares, Pai. Dá-nos sabedoria, um coração sábio, ó Deus querido, para termos um lar, Senhor, abençoado, um lar, Senhor, onde reina a paz, a alegria, um lar onde nós possamos buscar um conforto, Senhor, na vida dos nossos familiares, amém, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa esses lares, amém, que estão representados aqui nesta manhã. Esses irmãos, Senhor, tão maravilhosos e queridos que têm estado conosco, Senhor, em todas essas lives pela manhã. Deus, abençoa as suas famílias, abençoa, Senhor, os seus esposos, as esposas, abençoa os seus filhos, Pai. Deus, que o Senhor possa cobrir o lar dos seus filhos com a tua graça, com a tua mão poderosa, que o Espírito Santo possa, Senhor, conduzir esses lares. Deus, que em tempos de crise,
crises ou em tempos de desafios, ó Deus querido, o Senhor possa dar sabedoria para essas famílias. Deus, em nome de Jesus, em situações contrárias, Senhor, existem muitos processos no decorrer do tempo, ó Deus querido, que são difíceis, Pai, mas que o Senhor possa estar, Senhor, colocando as suas mãos. Abençoa esses lares em todas as áreas. Abençoa, Senhor, a área financeira. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, difícil agora, mas temos provado da misericórdia do Senhor. Continua abençoando o lar dos seus filhos nesta área financeira. Que bem nenhum lhes falte, que o Senhor possa abençoar os seus celeiros, prosperar financeiramente, Senhor, as suas vidas. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a área emocional, a área espiritual. Deus, que haja saúde nesta área, dentro desses lares. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido, ó Deus querido, a área sentimental, a área profissional. Deus, em nome de Jesus, abra as portas de emprego, de oportunidade para os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, abençoa os relacionamentos entre pai e filhos, filhos e pais, Senhor. Que o Senhor possa conceder a nós, pais, graça, sabedoria da parte de Deus, para, Senhor, tratarmos e lidarmos e disciplinarmos e amarmos os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, que possamos regar o nosso lar com oração, com intercessão, porque na própria força nós não podemos conduzir nada, mas é na força do Espírito Santo que nós vamos realmente achar a chave da vitória para as nossas vidas, para os nossos lares. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, oramos, Pai, pela vida da Regina, que é prima da Simone. Visita esta vida nesta manhã. Existem muitas pessoas que estão ainda lidando com essa situação de pandemia, de infectados, ó Pai, por Covid. Deus, e nós oramos para que o Senhor visite esta vida, que o Senhor possa tocar na sua saúde, restaurá-la por completo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida da Regina diante do Senhor nesta manhã e todas as outras vidas que estão aí, Senhor, passando por essa situação tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos também apresentar a vida da Lilian nesta manhã diante do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da Lilian, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela no decorrer de todos esses anos, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção. Ó Deus querido, pela sua graça, ó Deus, pela sua misericórdia sobre a vida dela. Nós agradecemos pelos anos de vida que o Senhor tem concedido, pela vida do seu esposo, pela sua casa, pelo seu lar. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e pedimos que o Senhor multiplique esses anos com saúde, com paz, com alegria, ao lado dos seus familiares, de todos aqueles que ela ama, Pai. Muito obrigado, abençoa, Senhor, a sua vida neste dia de uma forma especial. E nós oramos gratos ao Senhor, Pai, por todas as coisas e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus, né? Você já curtiu aí a nossa live? Ainda não? Então curte aí, pessoal. Tá? Curte aí, compartilha se você puder, tá bom? Aqui no Instagram já terminou. E a partir de amanhã, né? A partir de amanhã não. Amanhã, a partir de hoje, né? Amanhã continuamos as nossas lives, tá bom? Às 8 horas da manhã vamos continuar falando sobre esse tema de família, tá bom? Esperamos vocês amanhã em nome de Jesus, tá bom? Amém. Tenham um bom dia. Deus abençoe a sua vida. Aproveite o seu dia. Amém? Deus abençoe.